Nomeie, indique os vértices, lados e ângulos internos do triângulo na imagem ao lado. Como que eu vou nomear um triângulo? O triângulo, ele é nomeado pelos seus vértices. Então, nesse caso, esse triângulo é o triângulo DEF. Os vértices dele é que dá nome a esse triângulo, DEF. Quem são os vértices desse triângulo? Os vértices são os pontos de encontro dos lados. Vértice D, vértice E e vértice F. São 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Quem são os lados? Os lados são segmentos de reta. Segmento ED, segmento EF e segmento DF. São 3 segmentos de reta. Por favor, passa um tracinho em cima do parzinho de letras para indicar segmentos de reta, porque os lados são segmentos de reta, vai de um ponto ao outro. Os ângulos. Quem são os ângulos? Os ângulos são as aberturas entre os dois lados a partir de quê? Do vértice. Então, eu tenho o ângulo E, lembrem de acentuar, por favor, ângulo D e ângulo F. 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Por favor, acentua com acento circunflexo o D e o F. Na questão de número 2, com uma régua, meça o lado dos triângulos e classifique-os em equilátero, isósceles ou escaleno. Como que eu sei quem é quem? Por isso pediu para medir, porque o equilátero, ele tem a medida dos 3 lados iguais. O isósceles tem a medida de 2 lados iguais. O escaleno tem a medida dos 3 lados diferentes. Então, aqui na letra A, essas 3 medidas são iguais. Os 3 lados têm medidas iguais. Então, ele é equilátero. Equilátero. No B, essas 2 medidas são iguais. Se o triângulo tem pelo menos 2 medidas iguais, ele é isósceles. Na letra C, observe que essas 3 medidas são diferentes. Você já mediu, já constatou que tem medidas diferentes. Então, um triângulo que tem as 3 medidas diferentes, ele é o quê? Escaleno. E na letra D, essas 2 medidas aqui são iguais. A terceira diferente. Então, pelo menos 2 medidas iguais, o triângulo é isósceles. Dando continuidade na questão de número 3, página 145, marque com um X na afirmação correta. Em seguida, justifique sua resposta. Todo triângulo isósceles é equilátero? Bom, o isósceles ele só tem 2 lados iguais, pode ter apenas 2 lados iguais. O equilátero não, ele tem que ter 3 lados iguais. Então, essa afirmação não é correta. Todo triângulo equilátero é isósceles? O triângulo equilátero, como eu disse, ele tem 3 lados iguais. Para ser isósceles, basta ter 2 lados iguais. Então, sim, um triângulo equilátero, ele pode ser, sim, isósceles. Todo triângulo escaleno é equilátero? Não, o escaleno tem 3 lados diferentes, o equilátero tem 3 lados iguais, então aqui nesse caso, de jeito nenhum, né? Então, como eu posso estar justificando?
eu coloquei que todo triângulo equilátero tem os três lados de mesma medida. Se ele tem os três lados de mesma medida, então ele é o quê? Ele é isósceles, porque lembra que eu disse que para ser isósceles basta ter dois lados iguais? Então, o equilátero tem três lados iguais. Então, o isósceles, sim, o equilátero pode ser isósceles, porque o isósceles precisa ter apenas dois lados iguais. Na questão de número 4, em uma folha de papel com formato retangular, Patrícia desenhou alguns triângulos como mostra a imagem. Pintou até de cores diferentes para diferenciá-los. Com o auxílio de um transferidor, verifique quais triângulos desenhados por Patrícia são classificados como retângulo. Quem é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem um ângulo reto. Então, aqui eu tenho um ângulo reto no triângulo 1 e no triângulo 6. Então, 1 e 6. O triângulo obtusângulo. O obtusângulo, ele tem um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, onde é que eu tenho ângulos obtusos aqui nesses triângulos? Olha aqui, o 4 e o 3. Então, nesses dois casos, eles são obtusângulos. A letra C, acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Um triângulo acutângulo é aquele que os três ângulos são agudos. Três ângulos agudos, me sobraram quais triângulos? 2 e 5. Então, esses triângulos são acutângulos, porque esses três ângulos são agudos. Na questão de número 5, a imagem a seguir é uma composição com palitos de fósforos. Observa que para fazer esse triângulo grande, foi utilizado 2 palitos em cada lado. Então, quer dizer que se ele tem a mesma medida nos 3 lados, ele é equilátero. Dentro desse triângulo grande, tem outros 4 triângulos. Cada um deles formado por um lado com um palito. Então, se eles têm as medidas iguais, também são equiláteros. Daí vem a pergunta: quantos triângulos é possível contar na imagem? Então, eu posso contar nessa imagem 5 triângulos. Classifique de acordo com a medida de seus lados. Nós não observamos pelos palitos que eles têm lados iguais? Se tem lados iguais, são 5 triângulos equiláteros. 5 triângulos equiláteros eu posso ver nessa imagem, ok? Passando lá para a página 147, questão de número 1, observe a imagem a seguir. Quantos quadriláteros podemos contar nessa imagem? Você viu que aqui eu tenho um, outro e outro? Aqui dentro eu já tenho 3. Mas se eu unir o ponto G ao C, C ao D, D ao F e F ao G, eu tenho outro quadrilátero aqui. E unindo A, F, F, D, D, B e B, A, eu tenho outro quadrilátero. Então, aqui nessa figura, eu posso encontrar 5 quadriláteros.
Ok? Bom, concluindo essa página, passamos para a página 148. Na página 148, vamos lá. Nessa questão, dos quadriláteros desenhados por Jorge, 4 são paralelogramos e 2 são trapézios. Indique cada um deles escrevendo o número correspondente. Bom, eu tenho, essa questão não está correta, tá? Mas nós vamos identificar quem são paralelogramos, quem são trapézios e quem não é nenhum e nem outro. Quem é um paralelogramo? Paralelogramo é um que tem 2 pares de lados paralelos. Quem tem 2 pares de lados paralelos? Olha a figura 2, o retângulo. 1, 2. Então, aqui eu tenho um par. 1, 2. Outro par. 2 lados de pares. 3. Olha só. Esse lado com esse lado com esse. O 5. Esse lado com esse lado com esse. Então, paralelogramos, eu tenho a figura 2, a figura 3 e a figura 5. Né? Eu tenho 3 paralelogramos, e não 4, como tinha dito aqui em cima. Depois ele pergunta, quem são trapézios? Quem são trapézios? Trapézios têm um par de lados paralelos. Então, aqui eu tenho um par de lados paralelos na 4 e na 6 também um par de lados paralelos. Então, na letra B, 4 e 6. Na letra C, nem é paralelogramo e nem é trapézio. Qual foi a figura que restou? A 1. A número 1, você pode observar, esse lado não é paralelo a esse e nem esse lado é paralelo a esse. Então, ele nem é paralelogramo, nem trapézio. Ok? Bom, na questão de número 3, classifique as afirmações a seguirem verdadeiras ou falsas. Em seguida, reescreva as afirmações que você classificou como falsas, corrigindo-as. Como deveria ser escrito para torná-las verdadeiras? É isso que eu tenho que reescrever. Na primeira, todo quadrado também é retângulo? Sim, todo quadrado é retângulo. Por quê? Porque para ser retângulo, ele precisa somente ter 4 ângulos retos, o quadrado tem. E ele precisa ter 2 pares de lados paralelos. O retângulo, o quadrado e o retângulo têm 2 pares de lados paralelos. Então, aqui nessa questão, nessa primeira, é verdadeira. Então, eu vou escrever o V para representar o verdadeiro. Na segunda, todo quadrilátero é um trapézio. Todo quadrilátero é um trapézio? Não, eu tenho quadriláteros que não é trapézio, né? O losango é um quadrilátero e não é trapézio. O retângulo também. Então, aqui, F. Então, eu posso dizer que todo quadrilátero é um trapézio? Alguns quadriláteros são trapézios. A frase correta teria que ser assim, né? Alguns quadriláteros são trapézios e não todo quadrilátero é um trapézio, né? Porque aí ficou errado. E, novamente, né? Eu tenho aqui, na terceira, o trapézio tem sempre um par de lados paralelos. O trapézio tem sempre um par de lados paralelos. Isso é uma das propriedades do trapézio, porque para ser trapézio, ele precisa ter um par de lados paralelos. Então, aqui é verdadeiro. E na última,
todo paralelogramo tem todos os ângulos internos retos? Não, né? Porque nós temos o caso lá do losango, não é isso? Temos o paralelogramo, que eles não têm os ângulos retos, tá? Então, como eu vou escrever isso aí? Eu escrevi assim: existem paralelogramos que não têm os ângulos internos retos. Ok? Existem paralelogramos que não têm os ângulos internos retos. Na questão de número 4, marque um X nas figuras geométricas espaciais, ou seja, nos sólidos geométricos, cujas faces são todas quadriláteros. Então, eu vou observar as faces dessas figuras. Todas as 4 figuras são formadas apenas por quadriláteros? Não. Eu tenho como quadrilátero, né, a primeira figura, que é um bloco retangular. A pirâmide tem faces triangulares. Esse prisma tem as bases pentagonais. Mas o meu cubo, ele sim, também ele é formado apenas por quadriláteros, ok? Alguma pergunta até aí? Bom, então, passando lá para a página 153. A questão de número 1. Na malha quadriculada, os pontos A e L, olha onde está o ponto A e olha onde está o ponto L, são simétricos em relação ao eixo E. Esse é o eixo E. Pois estão sobre uma mesma linha horizontal e a mesma distância do eixo de simetria, que é o eixo E. O A tem a distância até o E igual o E até o L. Por isso são ditos que esses pontos são simétricos, porque se dobrarmos a folha em cima do eixo, esses dois pontos vão sobrepor, vão estar um em cima do outro. E aí pediu: observe a malha e determine os outros pares de pontos simétricos em relação ao eixo E. Então, quem são os outros pares? E e O é um par. Depois eu tenho outro par, G e P. Depois eu tenho H e R. Eu tenho outro ponto, I e T. E eu tenho outro ponto, que é D e M. Todos esses pontos são simétricos em relação ao eixo E. Dobrando a página sobre essa linha, esses pontos vão sobrepor um ao outro. Na página 154, nós temos aí como Daisy construiu uma figura simétrica usando papel colorido e tesoura. Primeiro, ela dobrou o papel aqui na diagonal, formou 2 triângulos. Depois, ela dobrou novamente ao meio, formando outros triângulos menores. Fez alguns recortes e, quando abriu, formou essa figura. Então, isso significa que elas são figuras simétricas. Essa parte da figura é exatamente igual a essa. Essa ponta daqui é igual exatamente a essa. Então,
Ela dobrou o papel quantas vezes? 2 vezes, né? Então, ela dobrou em 2 eixos. São 2 eixos, porque ela dobrou 2 vezes. Quais são esses eixos? São as dobras, né? São as dobras. São as dobras, os eixos de simetria que ela demonstrou que as figuras são simétricas, ok? Na questão de número 3, muitos programas computacionais de edição de imagem têm o recurso de reflexão. Observe exemplos de uso dos botões. Olha o F, né? Como ele é refletido. Refletido como? Verticalmente. Olha esse F refletido aqui. De que maneira? Horizontalmente. Verticalmente, um embaixo do outro. Horizontalmente, um do lado do outro. Aí foi mostrado para a gente as imagens dos guarda-chuvas. Esse primeiro é refletido verticalmente, né? Então, o guarda-chuva teria que estar aqui em cima e mostrando ele verticalmente, embaixo. Aqui outra, de forma refletida horizontalmente. O guarda-chuva estaria aqui do lado e virando, ficaria nessa forma. E perguntou qual dos itens apresenta a imagem original do guarda-sol. Qual dos 4 guarda-sóis aqui que eu colocaria aqui e aqui, que essas imagens estariam perfeitas verticalmente, horizontalmente? Seria a letra A? Olha só, se eu colocar essa imagem aqui em cima, lógico que não, ela também está de cabeça para baixo. Então, a letra A já descartei, não posso ser ela. A letra B está de cabeça para baixo, né? Ela está exatamente igual à primeira. Então, ela não é uma reflexão. A letra C está voltada para cima? Sim. Se eu colocar essa daqui sobre essa daqui, observe o pezinho do guarda-sol. Não está correto com a primeira figura? E se eu colocar ela aqui e virar, vai ser exatamente essa figura? Sim. Então, a minha resposta correta é a letra C, né? Letra C. Dando continuidade, questão de número 4, página 155. Em cada polígono regular, o que são polígonos regulares? São polígonos que possuem lados com medidas iguais e ângulos internos com medidas iguais. Então, aqui todos esses polígonos são regulares, já está afirmando que eles são regulares. Foram traçados os eixos de simetria. O triângulo regular, ele tem 3 eixos de simetria. O quadrilátero regular, que é o quadrado, possui 4 eixos de simetria. O pentágono regular, 5 eixos de simetria. O hexágono regular, 6 eixos de simetria. Bom, então o que eu posso observar com isso? Que a quantidade de lados ou de vértices ou ângulos de um triângulo ou de um polígono regular é a mesma de eixos de simetria, né? Então, foi isso que eu observei. Aí, aqui na letra A, o que você pode perceber em relação à quantidade de eixos de simetria e a quantidade de vértices, lado e ângulos? A quantidade de eixos é igual à quantidade de lados, vértices ou ângulos internos.
Não foi isso que a gente observou? Né? Foi isso que a gente observou aqui nesse caso. Na letra B, quantos eixos de simetria podem ser traçados em cada polígono regular? Os polígonos são regulares. O eneágono. O eneágono tem quantos lados? 9. Então, pode ser traçado 9 eixos. O epitágono regular. O epitágono tem quantos lados? 7. Então, pode ser traçado 7 eixos. Dodecágono tem 12 lados. Então, 12 eixos. E o octógono regular? O octógono tem 8 lados. Então, pode ser traçado 8 eixos. E na questão de número 5, pediu para traçar na malha quadriculada a figura simétrica apresentada aqui do lado esquerdo, em cada uma, na A e na B, em relação ao eixo E. Como que eu faço a figura simétrica? Lembrem-se, o eixo de simetria vai ser a dobra da folha. Então, eu dobrando a folha aqui, essa figura tem que sobrepor a outra. Então, o que eu tenho que observar? Você viu aqui no exemplo anterior, a distância de quadradinhos tem que ser respeitada nas duas figuras. E o ponto tem que estar na mesma distância do eixo de simetria, né? Então, essas figuras vai ficar dessa maneira. Cada uma delas, olha a distância aqui em quadradinhos. Do C ao eixo e do eixo ao outro C. Observaram aqui? Sua figura tem que estar dessa maneira. Então, observe se você fez. Olha na letra B. O ponto F, o ponto F. O ponto E, o ponto E. E olha onde está o eixo. Está a mesma distância, o E com o eixo, com o outro E e o eixo. Tá vendo? Então, a figura tem que sobrepor uma à outra, ok? Então, elas têm que serem exatamente iguais e uma sobrepor a outra, ok? Ficou corrigido? Todos acertaram? Espero que sim, né? A gente já estava trabalhando na malha quadriculada já há bastante tempo, né? Desde o início das aulas de geometria, a gente trabalhou com a malha quadriculada. Então, nós temos que respeitar as linhas e os quadradinhos, tá? Dando continuidade, página 156, questão de número 6. Marque com o X os polígonos cuja reta em vermelho, olha as retas em cada uma, é um eixo de simetria. Nessa figura aqui, nessa primeira figura, você acha que em vermelho aqui é um eixo de simetria? O lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito? Não é não, né? Na figura 2, o lado de cima é exatamente igual ao de baixo? Também não. E na figura 3, o lado esquerdo e os direitos são exatamente iguais? Sim, são exatamente iguais. Então, vamos marcá-lo. Na questão 4, traçando essa linha, os dois lados também não são iguais. Então, aqui nesse caso, somente a 3 é verdadeira. Agora, classifique cada sentença em verdadeira ou falsa com base no que você estudou e observou nessa atividade. Todo polígono não convexo tem pelo menos um eixo de simetria? Não, de forma nenhuma, né? Ele não tem que ter pelo menos um eixo de simetria. O octaedro regular, se ele é regular, né? Ele tem quantos eixos de simetria? A quantidade de lados. O octaedro tem 8 lados. Tem mais de um eixo de simetria? Sim, ele tem mais de um eixo de simetria. Então, aqui é verdadeiro.
Na letra C, um quadrado tem somente um eixo de simetria? O quadrado, ele é uma figura regular. Se ele é uma figura regular, ele tem 4 eixos de simetria e não apenas um, né? Como afirma aqui nesse caso. Então, aqui, eu tenho como falsa essa resposta. Na letra D, nem todo triângulo... Deixa eu reescrever aqui. Nem todo triângulo tem eixo de simetria. Verdadeiro. Porque nem todo triângulo tem eixo de simetria. Dá uma olhada aqui nesse caso, na questão 4. Aqui não, ele é um triângulo e eles não são simétricos, né? Então, aqui nesse caso, a resposta é verdadeira. Então, a gente conclui aqui a nossa correção